Programa Cases. Oferecimento Univale. TOTUS, uma solução para cada fase da sua empresa. Olá, mais uma vez, muito obrigado pelo seu carinho, pela sua audiência. Esse é o programa Case, entrando aí na sua casa, claro, com a sua permissão. Muito obrigado, mais uma vez. Agora, sábado, 10h30, novo horário, ok? Hoje no programa, o papo é um papo diferente. A gente vai falar de um assunto muito sensível, importante. É um assunto do seu interesse. A gente vai falar da reciclagem, não é? Como dar o destino correto ao lixo. Eu estou recebendo aqui no estúdio duas especialistas, duas experts no assunto, a Maria e a Amanda, e vocês vão entender a importância do destino correto ao lixo. A seguir, um bate-papo com o Borim, esse você já conhece, a gente vai falar um pouco dessas manifestações e a importância disso para o mercado econômico. Não sai daí que o Cases volta, olha, é rapidinho, hein? Nós acreditamos que é possível mudar. Que a transformação começa nas pessoas. E que o conhecimento é fundamental para isso. Compartilhe conhecimento e faça acontecer. Univale, Universidade de Verdade. Inscrições abertas. Olá, estamos de volta então para a parte das entrevistas e hoje eu estou tendo o imenso prazer de receber aqui do Instituto Lixo Zero e vocês já vão entender o que é esse instituto. A Maria Gabriela e a Amanda, duas experts no assunto, quando o assunto é reciclagem, compostagem correta do lixo e vocês vão entender a importância disso para o nosso dia a dia. Muito obrigado, então, Maria Gabriela, muito obrigado, Amanda. Vamos tentar esclarecer o público, né, a importância do descarte correto do nosso lixo. Okay? Muito obrigado pela presença aqui no estúdio. Eu vou começar contigo, Maria Gabriela. É uma ONG, né? O Instituto Lixo Zero. O que é isso? Lixo Zero, por exemplo, né? Da onde vem a ideia do Lixo Zero? Olá, Fernando. O Instituto Lixo Zero Brasil, ele faz parte de uma aliança internacional para o lixo zero. Então, ele surgiu em 2011 e aqui no Brasil nós somos os representantes dessa aliança internacional. Então, desde 2011 a gente está realizando trabalhos para difundir o conceito lixo zero, né? Então, a gente tem como missão divulgar esse conceito, que no exterior, em outros países, já está bem ampliado. Bem disseminado, disseminado, né? Desculpa, está bem disseminado. E aqui no Brasil a gente está fazendo esse trabalho desde 2011. Então, a gente dissemina, né, esses conceitos e os princípios do lixo zero. Então, o que é o conceito lixo zero, né? Quando a gente fala conceito lixo zero, às vezes as pessoas acham que é não gerar lixo, não gerar resíduo. Que é impossível isso. Não tem como. Toda atividade humana e dos animais também gera esse resíduo, né, das nossas atividades. Então, o conceito lixo zero, ele prevê que esses materiais que a gente gera, esses resíduos, sejam encaminhados corretamente. Então, hoje, a maioria deles é levado diretamente para os aterros sanitários, né, ou lixões, porque ainda existem lixões. Sim. Então, infelizmente, né? Infelizmente ainda existem lixões. Então, fazer esse trabalho, separar corretamente esses materiais e encaminhá-los para usar novamente da melhor forma possível. Então, esses materiais eles podem ser reusados, né, ou encaminhados para reciclagem. Então, a ideia que o conceito diz é isso, né? A gente cortar essa rota direta para o aterro sanitário e para os lixões e encaminhar de forma correta esses resíduos. Uma coisa legal que eu escutei a Amanda falar, porque muitas vezes a gente acha que está fazendo em casa a separação correta e não está, não é, Amanda? Quais são os cuidados, então, que a gente deve ter para fazer essa separação em casa de forma correta? Bom, o que a gente acredita que a gente dissemina para as pessoas é que seja feita a separação de uma maneira limpa e organizada, que deixe os resíduos de uma maneira limpa e organizada. Ou seja, quando termina aquela caixinha de leite, que
que enxague, né, brevemente, para que aquela caixinha Tetra Pak, ela possa ser armazenada e se vocês quiserem, até mesmo por um bom tempo nas residências. Quando não se lava, aquilo gera cheiro, né? E pode também atrair insetos, vetores. Então, a partir do momento que tem toda essa parte, que os resíduos sejam limpos e organizados, é possível encaminhar para outras finalidades, tanto para reuso quanto para reciclagem, de uma maneira mais fácil, mais correta. E isso não é lixo, né? Isso é resíduo. Isso é resíduo. Uma garrafa de refrigerante, por exemplo, é simplesmente uma garrafa plástica, que não tem sujeira, não tem por que ser encaminhada para um aterro. Se aquilo ali tu pode ter outros fins, tu pode reciclar e transformar ela em outros produtos. Uma outra coisa legal que você falou, que eu achei muito interessante, Maria, é que às vezes a gente, mesmo tendo esses cuidados, ainda existem outros cuidados importantes. Por exemplo, normalmente a gente põe num grande recipiente uma quantidade pequena desses resíduos, né? O ideal, então, é que a dona de casa, na garrafa PET, ela faça o que com ela, por exemplo? Dobre? Pode ser retirado o ar de dentro, né, e colocada a tampa novamente para tirar esse ar. Então, você diminui o volume que aquela garrafa ocupa. E não só garrafa, né, como caixa de leite, como a Amanda falou, e outros resíduos recicláveis, que a gente pode diminuir o volume que ele ocupa para ser encaminhado por uma maior quantidade num menor volume. Entendi. Né? Então, o conceito, ele prevê, então, que a gente encaminhe esses materiais bem limpos e organizados, né? A gente se preocupar com o próximo passo da cadeia. A gente vai estar se preocupando com as próximas pessoas que vão estar pegando aquele resíduo. Né? Então, a gente fala que tu tens que se imaginar como se fosse você recebendo aquele resíduo. Como você gostaria de receber? Então, tu vais encaminhar de uma forma que tu, se fosse um catador, um triador, gostaria de receber aquele material. Limpo e seco, né? Exatamente. Isso, não é necessário secar, né, após lavar. A gente fala que não precisa passar sabão, não precisa ter essa lavagem, essa grande lavagem. Tirando o excesso de alimento e de líquido dos materiais, né, para não ter esse mau cheiro, não ter acúmulo de animais dentro de casa, ele já pode ser encaminhado, né, reduzindo esse volume que ele ocupa. E o principal é separar mesmo os recicláveis dos resíduos orgânicos. Quanto a gente gera de lixo por ano ou por dia, cada brasileiro? A média do brasileiro hoje é 1 quilo por dia. Né? Isso é uma monstruosidade, né? A gente não faz ideia, né, que é 1 quilo, e dentro desse 1 quilo, cerca de 60% são orgânicos. Então, que é o lixo, né? Na verdade, o lixo é a mistura de orgânico, de recicláveis, de rejeito. O que é o rejeito? É aquilo que a gente não tem ainda tecnologia para reusar ou para reciclar. Né? Então, somente esse rejeito, que no Brasil hoje é cerca de 15%, deveria ser encaminhado para... um pouco menos que 15%, na verdade, deveria ser encaminhado para os aterros, para o destinamento final. Muito bem. Uma outra pergunta que não quer calar é o seguinte: se a gente gera 1 quilo de lixo por dia, quanto desse lixo hoje vai devidamente embalado ou vai para um descarte correto? No Brasil, hoje, somente cerca de 3% está sendo feita coleta seletiva, né? 3%? De todo o Brasil, né? Mas a gente tem casos de estados e cidades que já tem um número bem maior. Em Florianópolis, por exemplo, o ano passado, segundo os dados da empresa que faz a coleta no município, a coleta seletiva cresceu 20% no ano de 2012. Então, é um número alto, né? É algo que vem crescendo a cada ano. Isso demonstra que as pessoas a população está querendo. Está querendo. A gente tem algumas imagens do Instituto Lixo Zero. Eu gostaria que vocês dessem uma olhada, né? Porque esse instituto é algo que vocês atuam em todo o Brasil, não é isso? Sim. Né? Vocês têm a sua missão dentro lá do instituto, são as missões, é uma delas, né? Isso. Inclusive, para quem não sabe, aí nós temos então algumas imagens. Essas imagens são de congressos, eventos, né, que vocês estão envolvidos em disseminar esse conceito. É isso? É isso, Amanda? Exatamente. E qual é
o objetivo desse, além da disseminação, enfim, desse conceito, desses eventos que vocês fazem? Então, o Instituto está divulgando o conceito a partir de eventos, né? Que é a nossa principal forma de divulgação do conceito hoje, e a partir das missões. Então, os eventos... O que são essas missões? As missões, elas são viagens que são feitas para locais que têm aplicado uma gestão de resíduos voltadas para o lixo zero. Então, o Instituto já realizou 3 missões, né? Uma para a Escandinávia, no ano passado, esse ano foi realizado para a Califórnia, e agora está tendo uma missão... Tem uma na Itália, né? Está acontecendo na Itália. Legal. Tem imagens? Tem algumas imagens já. Para vocês terem uma ideia, o que é um aterro e o que é um lixão, eu até te fiz essa pergunta, né? A diferença. Existe uma diferença entre aterro e lixão. O Brasil só se falava em lixão antigamente, né? E esse conceito está sendo excluído. Os lixões estão com fim já determinado, né? Isso. A Política Nacional dos Resíduos Sólidos, ela previa que até 2014, né, o ano que vem, todos os lixões deveriam ser fechados. Só que as prefeituras, elas já estão avisando que não vão conseguir ter esse total fechamento dos lixões. Muito bem. Porque a diferença do lixão e do aterro é que o lixão é simplesmente um terreno onde é jogado o lixo, não tem controle nenhum. Sim. E o aterro é controlado, né? Tem a captação do chorume, a captação dos gases, então essa é a diferença. Legal. Essa missão da Itália, Amanda, né, que está sob a sua coordenação, qual é o objetivo de quem vai nessa missão? Bom, essa missão que está acontecendo, o objetivo principal seria visitar esses cases de sucesso, como a gente chama, de lugares que já estão implementando um conceito e que já está dando certo. No caso, na Itália, hoje 123 cidades, elas já são consideradas lixo zero, elas já têm uma meta para tornarem lixo zero. Algumas já são, outras estão trabalhando para se tornar. Então, a gente vai visitar, eles estão visitando grande parte dessas cidades, né? E vem das tecnologias... Para entender como é que funciona, exatamente, como é que fizeram, legal. Quais são as legislações, como que a parte também dos órgãos públicos atuaram em conjunto com a sociedade e com as empresas. A ideia, então, é aprender com quem já está fazendo legal, bem, né? Exatamente. E trazer essa ideia para cá. E é uma economia de experiência, né? A partir do momento que tu já consegues visualizar o que já está dando certo em várias outras cidades e países. Muito legal. Hoje a gente pode dar alguns dados, por exemplo, né? A gente está engateando ainda aqui no Brasil, né? Mas você estava me dizendo que na Califórnia, né? Que começou há pouco tempo com a ideia do lixo zero, eles estão com 80% já da meta, né? Você disse que a meta é 90% de ter todo o lixo reciclado, né? Um dos preceitos para tornar lixo zero, para ser considerado uma empresa ou um evento ou uma cidade lixo zero, é desviar dos aterros pelo menos 90% do que é produzido. Ou seja, não encaminhar esses resíduos aos aterros, que pode englobar uma série de soluções, né? Esse não lixo, necessariamente... então, vai para as empresas que... pode ser para reuso, reciclagem, compostagem, a parte de biogás, que também é bem forte na Itália e Califórnia. Então, né, tem diversas soluções que englobam essa porcentagem. A Califórnia, ela colocou uma meta, o governo da Califórnia, em 95, que o Estado teria até 2000 que reduzir 25% do envio desses resíduos no aterro. E com isso, claro, o governo em si ajudou, deu mecanismos para que isso fosse possível, mas a população teve que se mexer, assim como as empresas, né? Todo mundo, a sociedade de maneira geral. Muito bem. Eu queria mandar aqui um recado especial para os nossos governantes aqui de Santa Catarina para apoiar esse projeto. Né? Poxa, é uma ONG precisa de recursos, né? Vocês estão full time dentro da ONG. É um assunto extremamente importante, porque é um assunto que, além de ser benéfico à nossa saúde, gera emprego, recurso, renda. Né? Então, apoiar algo tão importante quanto é o Instituto Lixo Zero. Para quem
deu uma ligada agora aqui no programa, eu estou conversando com a Maria Gabriela e a Amanda, do Instituto Lixo Zero. É uma ONG muito legal, voltada para o esclarecimento, a disseminação da ideia de como é que você faz o descarte correto, como é que você, em casa, trata o seu lixo, algo que há pouco tempo atrás ninguém ligava para isso. Hoje a gente está acordando para a importância disso. Eu quero agradecer, viu, Maria Gabriela, a sua visita aqui, Amanda. Infelizmente o nosso tempo está esgotado, mas eu acho que a gente conseguiu mandar um recado legal para o nosso telespectador, da importância da gente ter atenção ao lixo zero. Lá em casa, por exemplo, a gente tem bastante cuidado, mas eu aprendi nesse papo que eu ainda preciso melhorar. Eu ainda não estou fazendo a coisa correta, tá? Mas vocês deram dicas bem legais. Muito obrigado, as duas, tá? Eu penso que a gente vai voltar a ver em outros programas. Eu quero que vocês voltem. Vamos vir com mais imagens, né? Para mostrar a importância desse tema na nossa sociedade, ok? E vocês não saiam daí, a gente continua aqui com o Case. A gente volta já com um papo muito legal com Rafael Borim. O Case volta já. Até lá. Olá, estamos de volta então para essa parte do programa Cases. Eu estou tendo o imenso prazer de receber mais uma vez aqui o Rafael Borim. A gente vai comentar hoje sobre essas manifestações no ambiente agora internacional. Mas antes eu quero falar para vocês que moram em condomínio, quem mora em condomínio sabe que é muito legal, mas de vez em quando tem problema. Infiltração, vazamento, é o reboco que descola, é a tinta que às vezes não resiste ao tempo. E os condôminos não são engenheiros, não entendem de construção civil e às vezes não sabem como resolver o problema. Se no teu condomínio você está enfrentando esse tipo de situação ou de problema, você pode entrar em contato com a TO Engenharia, que é uma empresa especializada. Ela manda aí para o teu condomínio um técnico, um engenheiro abalizado, ele vai aí, detecta os seus problemas, faz um esquema técnico. E a partir daí, então, você chama uma empresa para consertar, para resolver os seus problemas, baseado no esquema técnico da TO Engenharia. Aqui no estúdio, eu estou com o Rafael Borim. Me explica uma coisa, Borim. Claro, vamos falar de manifestação, porque está todo mundo falando, é um assunto importante. Quando é que esse negócio começou, cara? Começou basicamente com um aumento das passagens em São Paulo de 3 para 3,20 e o movimento Passe Livre, ele começou a organizar passeatas contrárias ao aumento. Nas duas primeiras passeatas, a PM reprimiu fortemente os manifestantes e a imprensa também. E essas imagens da PM fazendo essa atuação rodaram muito a internet, principalmente as redes sociais. E essas imagens na internet tocaram a população, principalmente de São Paulo, no começo, e essa população foi convocada pelas redes sociais e saiu às ruas. Só que daí saiu às ruas não só para protestar contra os 20 centavos do aumento da passagem, acabaram indo para protestar contra diversas outras coisas, né? Sim, o povo estava meio engasgado, estava sem um motivo, uma razão, sim, uma motivação para sair às ruas. Eu acho que a internet foi uma ferramenta que ajudou bastante, contribuiu muito. Sim, e as redes sociais, né? A gente tem até um gráfico, né, que a gente pode mostrar para o nosso telespectador de como é que a internet... Isso foi impressionante. As manifestações foram divididas em atos, né? E até o terceiro ato, a quantidade de mensagens na internet, ela era relativamente baixa. Aí nós temos a gente tem por ato, né? E ali a última, que é o que destoa de tudo, a barrinha vermelha é o Twitter, o azul é o Facebook, a amarela são os outros. Você vê a quantidade de informação, principalmente do quinto ato, que foi o maior, que foi o que
parou o Brasil. Interessante, eu não sabia. O Twitter foi o mais usado para... Praticamente 8 a 9 vezes mais informação no Twitter, é porque ele é muito mais dinâmico, né? As mensagens se replicam com maior facilidade. E até aí já estava todo mundo protestando contra a PEC, contra a corrupção, pedindo melhorias na saúde e tudo mais. Agora, né? uma coisa importante, Borim, a gente que fala aqui de mercado internacional, qual é a repercussão, qual foi a repercussão desses atos lá fora? Claro, negativo, né? Sim. Nem tanto. Para resumir como é que foi, o New York Times, imagino que todo mundo conheça, um dos principais jornais do mundo, a matéria que eles fizeram sobre as manifestações, fizeram várias, mas uma das matérias sobre as manifestações foi a terceira mais lida na semana. Isso para um caso específico sobre o Brasil, é muito, né, para um jornal americano. Por conta da Copa das Confederações que está acontecendo, a imprensa já estava aqui no Brasil, a imprensa internacional. Sim. E toda essa imprensa acabou sendo, de certa forma, deslocada e a gente viu muitas coberturas às vezes até ao vivo. Em vez de falar só da Copa, o negócio foi falado... Eles foram para o meio do povo... Aí nós temos algumas imagens, né? Infelizmente... E conferindo a imprensa internacional, mostrando isso a todo momento. A Copa das Confederações catalisou tudo isso, porque eles já estavam aqui, não estariam aqui, creio eu, se fosse em outro momento. E, mais uma vez também, as redes sociais acabou fazendo com que brasileiros que moram no exterior organizassem movimentos em 20 países, exatamente foram 20 países que tiveram movimentos a favor de todos os atos. E no mercado financeiro, a bolsa já vinha em queda e o dólar já vinha em alta. Isso acentuou ainda mais, né? Na verdade, esse foi um ponto interessante, não acentuou. Não? Continuou o mesmo movimento. Até porque, creio eu, que seja por todas as manifestações, elas estavam de acordo com... todo mundo protestava para melhorar o Brasil. Todos os pedidos eram de melhora. Sim. E como quem investe aqui, quando vê melhorias no país, gosta... Eu nunca tinha visto isso, né? A gente está vendo aí algumas imagens. No Rio de Janeiro, nós chegamos a ter lá no Rio mais de 300 mil pessoas na rua. Em Santa Catarina, aqui em Florianópolis, com chuva, 30 mil pessoas. Sim, foi uma mobilização gigantesca. E falando especificamente dos tumultos, vale salientar que a grande maioria dos atos foi pacífica, não houveram tumultos, nada mais. Só que os tumultos aconteceram, a gente viu saques. Mas uma das questões mais interessantes, dos pontos interessantes, foi em Brasília, que aconteceu, os manifestantes tentaram invadir o Palácio do Planalto, não conseguiram e acabaram invadindo o Itamaraty. Houve uma tentativa de incêndio, né? Sim, um princípio de incêndio no Itamaraty e... Felizmente foi controlado e depois no outro dia eles tiveram um ato simbólico abraçando o Itamaraty, né? Outro ponto interessante sobre essa parte que houveram tumultos é que, num dado momento, essa manifestação ela passou a ser polarizada pelo pessoal simpatizante da esquerda, que como viu que o movimento, os partidos políticos estavam sendo expulsos praticamente das manifestações e as bandeiras, principalmente, ninguém queria bandeira, queria uma coisa apartidária. Num dado momento, os simpatizantes de esquerda começaram a classificar esse movimento como um movimento fascista. Olha o ponto onde chegou a classificação, né? Agora, uma coisa importante, a gente pode capitalizar isso para algo melhor? Você aqui como nosso comentarista, o que pode acontecer de bom, vamos dizer assim, desse efeito, porque isso está sendo um efeito cascata, para amanhã está sendo programado aliás, é sábado, né, o nosso programa, já deve ter acontecido na quarta-feira no Jogo do Brasil, uma grande manifestação. O que a gente pode usar de bom, eu digo Brasil, diante disso? As mudanças já aconteceram de fato, né? A tarifa foi revertida, o aumento da tarifa foi revertido em São Paulo. Isso não costuma acontecer, mas foi a força da voz da população nas ruas fez isso acontecer. A Dilma, no sábado, no domingo, se não me engano, fez um pronunciamento em cadeia nacional, cancelou o compromisso no exterior, e na segunda-feira ela demonstrou por meio de planos, os pactos que ela pretende fazer, e daí, na minha opinião, uma mudança que pode ser muito interessante. Quem acompanha as nossas entrevistas aqui no programa Cases, vê que a gente vem falando o que ela chama de pacto fiscal, mas, na verdade, a gente vem falando da importância disso, que é o controle de gasto, controle dos gastos governamentais e serem gastos com mais responsabilidade. E essa, eu acho que pode ser o ponto de mudança, caso ela
consiga colocar em prática. Mas o principal disso tudo é que a população parece que entendeu. Foi isso que o New York Times disse, né? Isso, que a população entendeu que ela precisa se levantar. Cansaram, né? E... de ser cordeiro. Exato. E de não dar sua opinião. Muito bem. Para você que ligou agora, muito obrigado, meu amigo, minha amiga. Você está no programa Case, aquele programa que aborda temas do mundo corporativo. A gente fala aqui de liderança, venda, atendimento. Hoje a gente falou sobre lixo, a importância de você dar o descarte correto ao seu lixo, cuidar corretamente do seu lixo. Isso é um tema importantíssimo. Né? E agora o papo com o Rafael Borim sobre essas manifestações e o que isso pode gerar de benefício, então, no futuro para a economia do Brasil, ok? Muito obrigado, Borim. Eu agradeço. Até o próximo papo. Vocês não saiam daí, o Cases volta já. Até lá. Queda de cabelo agora só é um problema para quem quer. Conheça o tratamento mais revolucionário, Terapia Capilar Extratos da Terra. Um tratamento completo contra caspa e queda de cabelos em homens e mulheres com a revitalização e surgimento de novos fios. Fortalece os fios existentes e diminui a perda. Resultados visíveis nos primeiros 30 dias. Procure seu cabeleireiro ou esteticista e conheça este novo tratamento. Terapia Capilar Extratos da Terra. Ligue 0800 600 0087. Muito bem, nós estamos então na última parte do programa. Muito obrigado a você que esteve assistindo o programa Cases. Antes de irmos embora, eu quero lembrar, né, para você que quer descansar num lugar bem legal, bem tranquilo, vai lá nos ingleses, o Flat Belmar é um lugar maravilhoso, pé na areia, tudo novinho. Eu recomendo, inclusive, aos diretores lá do Lixo Zero, o dia que quiserem descansar lá nos ingleses, viu? Bate lá na porta do Flat Belmar e vocês vão ser muito bem recebidos, cabe no bolso de qualquer um. É um lugar muito legal. Flat Belmar está passando aí as imagens. E para finalizar, vocês que gostam de navegar e de assistir o programa Case na internet, eu quero lembrar que o nosso site está passando aí na tela. É muito legal, um site com mais de 250 artigos. Nós temos 12 colunistas. Alguns colunistas são PhDs, então são gente expert que entende do assunto. São 200 e tais artigos sobre atendimento, liderança, finanças, comportamento, enfim, temas do dia a dia do mundo corporativo. Muito obrigado você que esteve aí e que nos acompanha já há algum tempo aqui no programa Cases. Espero vê-los no próximo Case. Agora, lembrando, o Case então volta para um horário, vai para um horário novo, agora sábado, 10h30 da manhã. Avise aí o seu vizinho, seu amigo, seu colega, vocês que assistem o programa. Eu desejo agora a vocês o que eu normalmente sempre desejo aqui no programa: boas vendas, sucesso para vocês. Tchau. Programa Cases. Oferecimento Univale. TOTUS, uma solução para cada fase da sua empresa.